Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos começando mais um Memorial Casa para adorar o Senhor, glorificar o Senhor, aprender mais um pouco, refletir sobre a Palavra de Deus. E para a gente começar mais esse Memorial Casa, vamos estar orando, fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor. Pai, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, e somos gratos por tudo que o Senhor há de fazer. Nós agradecemos porque nós temos um Deus em que nós podemos confiar, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que está conosco em momentos difíceis, mas também está conosco em momentos de alegria, e nós somos gratos por esse Deus. Queremos agradecer por essa semana que se passou, esse meio de semana que estamos chegando. Queremos agradecer porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos, Pai, e queremos louvar ao Senhor por tudo por todas as bênçãos que têm ocorrido, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor possa estar conosco nesse momento de louvor, no momento de palavra que há de vir, que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas, fortalecer a nossa mente, a nossa alma, e que no final de tudo possamos dizer que o Senhor foi adorado, o Senhor foi glorificado, Pai. Essa é a oração que fazemos, gratos por tudo, e queremos pedir perdão pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos, que pensamos que não agradou o nome do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? E nesse momento agora nós vamos adorar o Senhor com algumas músicas para bendizer ao Senhor, agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
forte como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. E a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
sempre, ó meu Deus. Que alegria, né, meus irmãos? Adorar o Senhor com os louvores. Que alegria bendizer ao Senhor através dos louvores. Agora nós vamos passar para os nossos momentos dos dízimos e ofertas, né, onde você vai poder ofertar ao Senhor com alegria, com gratidão. E lembrando também do nosso legado, né? Então, nós estamos chegando na etapa final. Então é muito importante, né, que nós possamos ofertar com alegria nesse momento em que nós, como comunidade de fé, estamos vivendo. Amém? Vamos orar ao Senhor, desde já agradecendo pelos dízimos, pela oferta e dedicando ao Senhor também. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, queremos ser gratos. Gratos porque o Senhor é quem abre as portas, é o Senhor que sustenta, Pai, e queremos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e fazemos isso com alegria. Muito obrigado pela provisão, muito obrigado pelo sustento, e que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrarmos isso da melhor forma. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos refletir um pouquinho no texto que está em Gálatas, no texto de Gálatas 5, do 22 ao 23. Vou estar fazendo a leitura. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Esse texto, ele é muito interessante porque fala sobre o fruto do Espírito, né? E primeiro, eu queria começar com uma correção, né? Porque muitos cristãos falam os frutos do Espírito Santo, quando na verdade o próprio texto já nos corrige, né? Que é um fruto, é o fruto do Espírito Santo, né? Então existe apenas um fruto com algumas virtudes, né? Se a gente for contar aqui, são 9 virtudes, né? E para ficar mais claro, assim, para o entendimento, a gente pode imaginar uma mexerica, né? Uma mexerica é um fruto, e nesse fruto existem alguns gomos, né? Vários gomos ali. Então, a primeira correção que eu acho interessante, né, para nós, é que não é os frutos do Espírito Santo, mas sim o fruto do Espírito Santo, né? E cada um de nós, como cristãos e participantes da obra, né, de Cristo, nós devemos entender que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritualmente, né? E parte desse processo de desenvolver a nossa vida espiritualmente é deixar que o Espírito Santo controle as nossas vidas, né? Ou seja, a plenitude do Espírito Santo, ela precisa ser estabelecida na nossa vida para que o fruto do Espírito Santo ele seja gerado em nós, né? O apóstolo Paulo deixa uma orientação em sua carta dos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito Santo e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então, o que a gente aprende com o apóstolo Paulo, né? Nós aprendemos que se vivermos pelo Espírito Santo, as obras da carne, elas ficam inoperantes na nossa vida.
certo? E quais são os desejos da carne? Quais são as obras da carne, né? Quando a gente se imagina nessa pergunta, a gente imagina vários pecados hediondos, né? Vários pecados graves, se formos assim colocar, como assassinato, roubo, adultério, né? Mas e quando nós desejamos mal ao nosso patrão, quando acontece algo no serviço, né? Ou quando a gente vai alimentando aquela inveja, quando a gente fica sabendo de um vizinho, um amigo que conquistou uma casa, conquistou um carro, conquistou algo que muitas vezes é um desejo nosso, né? E quanto à maledicência, quanto à idolatria política, né? E quando alguém fecha a gente no trânsito, né? Então, se todas as respostas que a gente dá satisfaz a nossa carne, isso mostra que talvez nós não estejamos vivendo pelo Espírito Santo, né? E viver em espírito é estar em constante vigilância quanto aos nossos desejos da carne. Então, quando o apóstolo Paulo fala para que a gente viva em espírito, literalmente a gente está sendo vulnerável ao Espírito Santo e controlando os desejos carnais que muitas vezes vêm bater a porta, né, da nossa vida. Então, o fruto do Espírito, ele não pode ser desenvolvido, né, através de força humana. Ou seja, eu, Peterson, não consigo desenvolver o fruto do Espírito através das minhas ações humanas, através da força do meu braço, né? Então, por mais que pessoas possam viver, né, e demonstrar o fruto do Espírito Santo por forças humanas, pode sim parecer que aquela pessoa tem algumas virtudes do Espírito, né, mas esse resultado da força, né, humana, ela vai gerar um substituto falso, né, e a gente pode reconhecer esse substituto falso através da Bíblia, quando a gente olha e a gente vê os fariseus. Os fariseus, eles, através do conhecimento deles, dos estudos deles, eles demonstravam algumas virtudes, mas na verdade aquilo era uma virtude falsa, porque muitas e muitas vezes nós vemos Jesus repreendendo eles porque eles não tinham uma vida com Deus, uma vida onde o Espírito Santo guiava eles, né? O apóstolo Paulo também, em Gálatas, ele fala que a carne é desejo contrário ao Espírito Santo. Logo, nós entendemos que se eu tento desenvolver virtudes do Espírito Santo através das minhas forças carnais, logo essas virtudes elas não provêm do Espírito Santo, porque a nossa carne ela luta contra o Espírito Santo, né? Então é impossível que a gente gere o fruto do Espírito Santo através de atitudes carnais, atitudes humanas, força do nosso próprio braço, né? Com isso, a gente entende que se eu não consigo gerar o fruto do Espírito Santo através da minha força, através de atitudes humanas, eu preciso entender que eu preciso abandonar as obras da carne para que só assim o Espírito Santo possa atuar e gerar frutos, né, no nosso coração. E com isso a gente entende algumas coisas, começa a entender algumas coisas, né? Primeiro é que existe uma grande diferença entre fruto do Espírito, né, e as obras da carne. É impossível, né, para a gente fazer uma ilustração e conseguir entender melhor essa diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne, é só a gente olhar para as árvores frutíferas, né? Vamos imaginar uma macieira. Uma macieira, ela produz maçã. Logo, a gente nunca vai ver uma macieira produzir bananas, né? Então, o princípio da frutificação, ele é imbatível, né? Ele mostra o que aquela árvore verdadeiramente produz. E cada fruto,
ele é produzido segundo a sua espécie, né? Então, de novo, quando a gente olha para o fruto do Espírito Santo e a gente imagina que espécie de fruto é esse, a gente imagina logo que se existe uma árvore que ela dá um fruto do Espírito Santo, logo essa espécie, esse tipo de fruto, ele provém de Jesus Cristo, né? Porque a natureza do Espírito Santo produz no cristão caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo, né? E aí pode vir uma pergunta, né, que seria, o que é o fruto do Espírito Santo, na verdade, né? O fruto do Espírito Santo, na verdade, é virtudes, são virtudes, né? Então, é um fruto com várias virtudes. E Paulo apresenta isso no texto que a gente leu no início, né, que é o Gálatas 5, do 22 ao 23, e o nosso irmão em Cristo, o teólogo Billy Graham, ele diz o seguinte: uma macieira pode produzir muitas maçãs, mas todas vêm da mesma árvore. Semelhantemente, o Espírito Santo é a origem de todo fruto em nossas vidas, né? Então, quando a gente numera as virtudes, nós vemos que são 9 virtudes, né? E Billy Graham, ele separa, ele agrupa essas virtudes em 3 grupos, né? Então são 3 grupos de 3 virtudes, vamos colocar assim, né? Que é o primeiro grupo, relacionamento com Deus, o segundo grupo é relacionamento com o próximo, e o terceiro grupo é o relacionamento com o eu. Vamos começar primeiramente com o relacionamento com Deus, né? Que é muito importante nós termos um relacionamento com Deus saudável e verdadeiro. A gente começa com o amor, né? Que é a primeira virtude que aparece ali. Em grego, Paulo usa a palavra ágape, né? Que muitos de nós conhecemos naquele famoso diálogo entre Jesus e Pedro, né? Que Jesus pergunta a Pedro se Pedro ama a ele verdadeiramente, e aquela palavra ali, quando Jesus fala, Pedro, você me ama, é a palavra ágape, né? Então, quando nós olhamos para o amor, nós lembramos de Jesus, porque Jesus, ele nos amou primeiro, né? Então, quando lembramos de quando Jesus morreu, quando ele estava ali na cruz, ele estava ali por amor a nós, né? Então, quando ele estava na cruz ali, ele estava por amor a mim, por amor a você, por amor de nós, né? E nós não merecíamos esse amor, né? Nunca merecemos esse amor porque nós somos pecadores, nós somos maus, e quando nós entendemos que o amor nos amou primeiro, fica um pouco mais fácil da gente amar o nosso próximo, né? A próxima virtude é alegria, e a palavra grega que Paulo usou ali é a palavra cara, né? Eu separei alguns versículos para que a gente possa entender um pouco melhor a aplicação dessas palavras, como que essas palavras se encaixam na nossa vida, nos dias de hoje em que nós vivemos, né? O primeiro texto que eu separei foi o texto de João 15, 11, que diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. Aqui, gozo, nós podemos traduzir também para alegria, né? Então, alegria, aqui é Jesus falando, né? Tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Então, nós entendemos que a alegria, ela vem diretamente de Jesus. E é a própria alegria, quando Jesus continua falando, né? E o vosso gozo seja completo. Então, é a própria alegria de Jesus habitando em nós. O próximo texto que eu separei aqui foi o texto de Romanos, que se encontra em Romanos 14, 17, e diz assim: o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça e na paz no Espírito Santo. O próximo texto, 1 Tessalonicenses 1, 6, que diz assim: recebestes a palavra em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Aqui o interessante é que nós vemos que a palavra que o povo de Tessalonicense recebeu foi uma palavra em meio a turbulências, né? E mesmo assim, em meio a turbulências, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo ali, eles receberam essa palavra com alegria, né? O próximo texto
é o texto de Filipenses 4:4, que diz assim: regozijai-vos, e a palavra usada aqui é kairete, sempre no Senhor. Aqui, se a gente for parar para analisar um pouquinho essa palavra, que é um pouco diferente da palavra que Paulo usou no início, de alegria, né, que é cara, aqui o verbo é a palavra kairo, que tem a mesma raiz da palavra alegria, que é cara, né? Mas aqui, esse kairo, ele está em modo imperativo. O que isso quer dizer, na verdade, verdadeiramente, né? Quer dizer que essa palavra kairo, ela seria como uma ordem, né? E se a gente fosse traduzir essa palavra, seria uma alegria com atitude de fé. Sabendo disso tudo, se a gente for pegar para gerar uma nova interpretação desse texto aqui, seria algo como: alegrem-se com fé, sempre no Senhor. Veja como que isso é interessante, né? A alegria em meio à turbulência, a alegria quando ela vem do Espírito Santo, mesmo em meio a turbulências, ela gera em nós uma alegria genuína, né? A próxima palavra é a paz, né? Que do grego seria eirene, e a gente tem alguns textos também que eu separei aqui, Romanos 5:1, que diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós vemos que Cristo ele vem, ele morre por nós, e por meio da morte de Jesus, nós somos justificados perante Deus. E através dessa justificação, nós encontramos a paz verdadeira, né? Separei também dois textos que são três textos, na verdade, que são muito interessantes, e eles falam muito forte, né, sobre a paz verdadeira, né, que seria Efésios 2:14, que diz: porque ele é a nossa paz. Então Jesus ele não apenas nos dá a paz, mas ele é a paz, né? E depois a gente tem João 14:27, texto bastante conhecido também: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Aqui o interessante é que Jesus diz que o mundo, de certa forma, o mundo dá uma paz também, né? Mas quando a gente para analisar, para entender um pouco sobre essa paz, que Jesus diz que o mundo também nos dá paz, a gente pode chegar em algumas conclusões, né? Como que o mundo pode nos dar uma paz, né? Às vezes a paz vem por riquezas, às vezes a paz vem através de uma vitória do seu time de coração, às vezes a paz vem por causa de um sucesso no emprego, um sucesso acadêmico. Ou seja, a paz que o mundo pode nos dar, ela não é uma paz, ela na verdade é uma paz circunstancial, né? Ou seja, você só tem paz através de coisas, né? Coisas que vão gerar algum tipo de paz. Mas a paz que Jesus nos dá, ela é uma paz essencial, né? Ela é uma paz permanente e é uma paz que é o próprio Jesus que nos dá. Ou seja, nós não precisamos de coisas materiais, coisas secundárias, para que a gente encontre paz, né? Porque aí vem algo que é muito interessante, que é o texto que está em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Isso completa muito esse raciocínio que a gente fez anteriormente, porque Jesus Cristo, né, ele é a paz que excede todo entendimento. Ah, Petros, mas o que é a paz que excede todo entendimento? Às vezes, quando tem alguma turbulência no trabalho, quando tem algo na escola, na faculdade, que todo mundo fica perdido ou fica nervoso, e você, confiante em Deus, tendo Deus ali com você, né, e tendo essa virtude através do Espírito Santo, né, gerada através do Espírito Santo, você tem paz. E às vezes a pessoa chega: poxa, eu queria conversar com você porque você, sei lá, quando eu estou com você eu sinto que as coisas ficam mais tranquilas, você transmite uma paz. As pessoas sempre vêm com argumentos que elas não sabem de onde vem, mas você sabe de onde vem, né? Essa paz, ela vem diretamente de Jesus, né?
Então, Jesus, ele não é uma paz que nós alcançamos através de coisas secundárias, né? Assim a gente fecha a nossa primeira tríade, vamos colocar assim, né? Que é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós entendemos que o amor nos amou, né? Quando nós entendemos a alegria de Jesus, a alegria que vem diretamente do alto, né? E nós entendemos que junto com essa alegria vem uma paz que excede todo entendimento, nosso relacionamento com Deus ele fica muito mais saudável, né? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda tríade, né? Que seria o relacionamento com o próximo. E aqui Billy Graham também separa mais 3 virtudes, né, do Espírito. E a primeira virtude seria a paciência, né? Que aqui no grego seria a palavra macrotimia, né? E quando a gente olha para essa palavra e a gente olha para ela de uma forma mais técnica, a gente vê que ela é composta por mais 2 palavras, né? Que seria macros, que teria uma tradução com algo como longo, né? E a segunda palavra seria timós, que seria algo, se a gente fosse traduzir, né? Teria 2 tipos de tradução, paixão e também seria traduzido para ira também, né? E se a gente fosse traduzir essas 2 palavras juntas, literalmente, seria algo como uma paixão longa. Ou seja, seria uma qualidade, né, de alguém que espera tempo suficiente antes de demonstrar uma ira, né? Evitando uma reação emotiva ou evitando uma reação que seja pessoal demais para aquelas circunstâncias, né? E eu separei também alguns versículos para a gente entender melhor o que seria essa virtude. 1 Pedro 3,20, que diz: Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Imagina Deus vendo toda aquela transgressão, todo aquele povo longe de Deus, né? E Deus esperando pacientemente. Ou seja, ele estava ele estava esperando com paixão por aquele, enquanto Noé construía a arca, né? O segundo texto seria o texto de 2 Pedro 3,15, que diz: a paciência de nosso Deus significa salvação, só confirmando aquilo que foi nos dias de Noé, a paciência de Deus significou salvação de Noé e a sua família, né? 1 Coríntios também fala sobre isso, 1 Coríntios 13:4, que diz: o amor é paciente. É quando Paulo vai falar sobre o amor, né, as qualidades do amor ali, né? E lembra quando eu falei que uma parte dessa palavra, né, ela também pode ser traduzida como ira? A gente vê isso acontecer quando Deus usa essa palavra lá em Apocalipse, e essa palavra ela é traduzida para ira, né? Que é a palavra timos. E somente Deus ele pode demonstrar uma ira justa, né? Somente Deus demonstra essa ira justa, e essa ira justa ela é contra o pecado, né? E essa ira ela é sem emoção, essa ira ela é uma ira pura, vamos dizer assim, né? Que a justiça de Deus é propriamente pura, né? Então a paciência é uma virtude que ela vem diretamente do Espírito Santo, né? Pois se a gente não tiver essa virtude, se a gente não desenvolver essa virtude através do Espírito Santo, a gente vai aplicar muitas vezes ira, vai aplicar justiça, que é a nossa justiça, né? E a nossa justiça ela é impura, nós não temos justiça verdadeiramente, né? A segunda virtude, que ela anda muito junta com a terceira virtude, né, dessa segunda tríade, seria a amabilidade, né, que também em algumas Bíblias está traduzido como benignidade, né? E essa palavra, a palavra usada aqui foi Christotes, né? E essa amabilidade, quando a gente estuda um pouco essa palavra, ela tem a ideia de útil, prestativo, algo bom, benevolente, né? É uma justiça bem ajustada, vamos dizer assim, e uma justiça, vamos dizer assim, uma justiça não, né? Uma bondade bem ajustada, e uma bondade, a gente pode dizer assim, uma bondade suave, né?
com os versículos que eu separei aqui, vai ficar muito mais fácil para a gente entender o que seria uma bondade suave. E por que a amabilidade ela está bem junto com a bondade, né, que seria a terceira virtude, mas a gente vai entender melhor o que diferencia as duas, né? O primeiro texto aqui é o texto de Mateus 11, 30, que diz: o jugo de Cristo é suave, né? É onde Jesus fala, né, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, né? Ou seja, o jugo de Cristo sendo suave, ele não roça, ele não incomoda, ele não mortifica, né? O jugo, para a gente entender melhor, é aquela ferramenta que os agrônomos, vamos dizer assim, né, eles usavam para colocar nos touros, nos bois, para poder puxar o arado, né? Então, certamente, quando o boi puxa o arado vai afundando na terra para poder abrir a terra e poder semear ali. Então era algo muito pesado, era algo que incomodava, que machucava. E o próprio Cristo fala que o jugo dele é suave, né? E a palavra usada aqui é a mesma palavra que nós podemos dizer, que foi traduzida ali para amabilidade, né? O segundo texto é o texto de Romanos 2,4, né? A benignidade de Deus conduz ao arrependimento. De novo, essa palavra traduzida aqui para benignidade, né, diz que conduz ao arrependimento. Ela não nos empurra, ela não nos joga, né, mas ela conduz. É algo mais suave, algo mais ajustado, vamos dizer assim, né? E o terceiro texto seria o texto de Efésios 2,7, que diz: a benignidade de Deus para conosco em Jesus Cristo, né? Todos esses textos mostram que a benignidade ela é suave, né? Ou seja, Jesus falando que o jugo dele é suave, a benignidade de Deus conduzindo ao arrependimento, né? O terceiro texto, a terceira virtude, que seria a virtude, seria a bondade, que do grego a palavra traduzida ali foi agatocine. Ela, quando a gente pega essa palavra para entender o significado dela e por que Paulo usou essa palavra, nós vemos que ela diz respeito da intenção das pessoas, né? No caso, pessoas que têm boas intenções inerentemente, né? Ou seja, a bondade faz parte daquela pessoa intrinsecamente, né? Então, aqui a gente vê uma diferença crucial entre amabilidade e bondade. A amabilidade, ela descreve aspectos mais suaves, aspectos de uma bondade mais como eu posso dizer, uma bondade mais sucinta, vamos dizer assim, né? Enquanto a virtude bondade, ela é um pouco mais, ela traz qualidades mais rígidas. Para a gente entender melhor a ideia dessa bondade, essa ideia a gente vê quando Jesus ele vai ao templo e vê que o templo está sendo usado por comerciantes, né? Então Jesus ali, ele de uma atitude mais irada, de uma atitude mais agressiva, ele expulsa aquelas pessoas dali. Mas ele está fazendo, a ideia de bondade foi a ideia que cabe literalmente nessa atitude de Jesus, né? Jesus denunciando os escribas e denunciando os fariseus também demonstra essa bondade, que é uma bondade, vamos dizer assim, um pouco mais agressiva, porque a bondade que Jesus usou ali é bondade que a gente usa para corrigir uma pessoa que às vezes está em pecado, para a gente exortar pessoas que chegam até a gente para confessar pecados, ou pessoas que amigos da fé, que a gente vê caindo, que a gente vê falhando, fraquejando. Então a gente chega nessas pessoas para exortar, mas não porque a gente está fazendo isso porque a gente tem algum tipo de raiva, a gente quer o mal da pessoa, mas a gente está agindo de bondade. Então essa virtude bondade, ela tem esse aspecto um pouco mais agressivo, tá? E
A gente tem mais alguns versículos aqui que falam sobre isso, né? Que seria Romanos 15, 14. Vós estáis cheios da bondade. Efésios 5, 9, que diz também, o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, essas virtudes nos ajudam a estreitar o nosso relacionamento com o próximo. Tanto a paciência, a amabilidade e a bondade, né? Enquanto a paciência nos ajuda a ter uma paixão mais longa, né? A esperar antes de demonstrar qualquer atitude que talvez pode ser uma atitude injusta, né? Sobre a vida de alguém, né? A amabilidade vem e nos mostra como que nós podemos compadecer de uma bondade, né? Compadecer de sentimentos pelos nossos irmãos, e a bondade, né, ela ensina que sim, nós devemos sim exortar, e é necessário exortar os nossos irmãos, e tomar atitudes mais duras, porque a bondade do Espírito Santo é uma bondade ativa, uma bondade que provém diretamente de Deus. Vamos para a última tríade que Billy Graham separa ali, né, essas virtudes que vêm do Espírito Santo, e a gente vai falar do nosso relacionamento com o nosso eu, né? A primeira virtude dessa parte seria a fidelidade, que a palavra usada aqui foi a palavra pistis, né? Pistis indica confiança, indica assim, a confiança que você pode depositar nas pessoas, né? E também indica o quanto você é confiável para que as pessoas possam depositar confiança em nós também, né? Ou seja, é uma virtude cujo eu confio verdadeiramente em alguém e alguém também pode confiar verdadeiramente em mim, né? Versículos que eu separei aqui para ajudar a gente a entender melhor sobre o que seria essa fidelidade, seria o texto de Mateus 25, 21, que diz assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei muito sobre ti, né? O próximo texto, 1 Coríntios 10, 13, que diz, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que pode suportar. Hebreus 11, do 1 ao 6, a gente tem ali a galeria da fé, né? Onde o autor dos Hebreus vai falar um pouco sobre os nossos irmãos ali que praticaram fés assim que são muito grandiosas, que traz aprendizados, que traz muitas coisas boas e exemplos bons de como podemos praticar a nossa fé, né? É interessante que o teólogo John Stott, ele diz o seguinte, a fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós, é a fidelidade provada, é a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as promessas e termina o que começou. Olha que interessante, né? Como que anda a nossa fidelidade com Deus, né? Temos sido fiel a Ele, mesmo em momentos difíceis, né? Ser fiel a Deus em momentos fáceis, realmente é muito tranquilo, né? Mas em momentos difíceis, a nossa fé ela tem que ser uma fé sólida, ela tem que ser uma fé que não é abalada em momentos difíceis, né? A próxima virtude citada por Paulo é a virtude da mansidão, que do grego seria a palavra prautes, né? E quando a gente entende um pouco essa palavra, ela indica uma força gentil, né? Uma força que não é, na verdade, não é debilidade, né? É poder sob controle. Então a gente imagina que assim, na verdade a gente, para ficar mais fácil para a gente entender essa mansidão, né? Esse poder sob controle, uma coisa fácil seria a gente imaginar um animal domesticado, né? Um gato, um cachorro, onde ele está plenamente controlado, né?
pelo seu dono, né? Então, essa palavra, mansidão, ela fala muito do domínio próprio que só Jesus pode conceder a nós, né? E alguns textos que falam sobre isso seria o texto de Mateus 5,5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino da terra. Perdão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 11:29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. E Gálatas 6:1, que diz: restaurar o que pecou com mansidão de espírito, né? Então, assim, não tem como dizer que a mansidão não é uma virtude. É impossível a gente dizer que a mansidão ela não provém diretamente do Espírito Santo, porque Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele diz que os mansos herdarão a terra, e ele mesmo diz que ele é manso e ele é humilde de coração. O apóstolo Paulo também diz que devemos restaurar os nossos irmãos que caíram em pecado com mansidão. Olha que interessante isso, né? E para a gente finalizar as nossas 9 virtudes, né, que completam o fruto do Espírito, a gente vai para o domínio próprio, né, que a palavra grega ali que chega nessa tradução até nós seria enkrateia, né? Os versículos que eu separei aqui são os versículos de 1 Coríntios 9:25, que diz: o atleta se exercita com domínio próprio em tudo. 2 Pedro 1:6, acrescentar à fé o domínio próprio, né? Atos 24:25, Paulo discursando a Félix sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Então, o domínio próprio, ele é essencial para a nossa vida, né? Nós, como crentes, nós precisamos do domínio próprio a todo momento. Porque lembrando que essa tríade aqui agora, essas 3, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, fala do nosso relacionamento conosco, né? O relacionamento do eu. Então, imagina se um atleta ele não tiver domínio próprio e ele não treinar todos os dias, ele não treinar porque ele está cansado, ou ele, hoje eu vou comer um lanche porque eu mereço, né? Simplesmente porque eu mereço, e sair ali da dieta dele, né? Então, ele precisa sim exercer domínio próprio sobre a vida dele, né? Imagina se no trabalho, toda vez que o patrão te pedir algo, ou você, por algum motivo, se estressar de alguma forma com alguns colegas, ou simplesmente por causa do trabalho, você não tiver domínio próprio. Imagina que tristeza seria, né? Que situação chata seria se não tivesse, se você não exercer esse domínio próprio, né? E a gente pode estender isso para muitas e muitas áreas, né, da nossa vida e de coisas que a gente vive rotineiramente. Trânsito, principalmente em Linhares, né? Que o trânsito é bem difícil, é bem complicado, principalmente nas horas de pico ali, trabalho em grupo por causa da faculdade. Então, várias e várias coisas, né, demonstram que nós precisamos muito, somos muito dependentes dessa virtude, que é o domínio próprio. E esses 3 últimos, que são a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, ou muitas vezes que existem algumas tradições que podem trazer como temperança, é uma luta constante do nosso eu, é uma luta constante de nós contra o espírito mesmo, né? Como Paulo diz que a carne ela luta diretamente contra o espírito. Então, imagina o impulso de desistir, né? Que bate de frente ali com a fidelidade, o impulso de reagir, que seria a ira, né? Que bate de frente ali com a mansidão, né? E o impulso de se entregar aos desejos carnais, que luta diretamente com o domínio próprio. Então, assim, é justamente uma vida guiada pelo Espírito Santo que o nosso relacionamento com o nosso eu vai ser agradável. Vai ser agradável diante de Deus. Então, para a gente fechar esse entendimento sobre o fruto do Espírito e as 9 virtudes, né,
Fica muito fácil quando a gente entende que recebemos de Deus o amor, a alegria e a paz, e o Espírito Santo nos ensina a doar isso ao próximo através da paciência, da amabilidade, da bondade, e a gente termina sendo capaz de dominar o nosso eu através de uma vida guiada pelo Espírito Santo, com a fidelidade, a mansidão e a temperança. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, uma palavra que talvez que falou muito ao meu coração, uma palavra assim que me constrangeu muito. Eu espero que da mesma forma ela possa alcançar a vida dos irmãos e que a gente possa viver uma vida guiada pelo Espírito Santo para que o fruto do Espírito Santo possa frutificar todas as virtudes por completo em nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus porque esse fruto, ele é o próprio Deus, através do Espírito, gera em nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor gerou em nós, frutificou em nós o fruto do Espírito, e através de uma vida vivida pelo Espírito Santo, onde não mais vivemos nós, mas o Senhor vive em nós, nós podemos alcançar pessoas através da nossa mansidão, através da nossa temperança, através da nossa bondade, amabilidade, através da nossa fidelidade. Quantas e quantas pessoas são alcançadas através dessas virtudes que é o próprio Deus que plantou em nós. E nós somos muito gratos por isso e queremos pedir ao Espírito Santo que sempre nos ajude a fortalecer cada virtude dessa em nossas vidas, para que possamos viver uma vida plena e reta diante ao Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e queremos pedir que nessa noite o Senhor possa nos dar uma noite de descanso. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.